Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Deus. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Bom dia a você que nos assiste, você que acompanha essa escola bíblica. Hoje, dia 9 de maio, Dia das Mães, de onde comemoramos uma data tão importante, né? Pessoas muito importantes para a nossa vida, a pessoa que é o ventre, onde o fruto da vida, a semente da vida foi plantada e ali gerada e nasce. Pessoa que dedica a sua vida também por amor à criação dos filhos, se sacrifica. Uma pessoa muito importante nas nossas vidas, na minha vida em particular. Então é uma data especial, uma data boa de se comemorar, de se lembrar. Não que esse amor e esse carinho que nós apresentamos nesse dia para as nossas mães, ela não deva ser dado em todo o tempo, né? Com um coração grato, com obediência, sendo bons filhos. Mas hoje é um dia especial e a gente vai comemorar isso também, comemorar aqueles que ainda têm a sua mãe, vai poder comemorar junto, nem que seja pelo telefone, né? Mais um ano assim, mais um ano complicado. E muitos não vão poder estar juntos com as suas mães, mesmo as tendo ainda, né? São condições difíceis, momentos difíceis, viagens mais restritas, mas que Deus traga alegria nesse dia e traga principalmente gratidão no nosso coração. Mães, porque receberam a dádiva de serem mães, e filhos, por receberem a oportunidade de serem criados, educados, amados, zelados por mães tão dedicadas. É claro que existe maldade em toda a esfera da humanidade. Então existem mães que são ruins. Talvez você que nos assiste hoje não tenha uma boa relação com a sua mãe, mas todo dia é dia de restaurar essa relação. Se você nos escuta hoje e hoje em seu coração a tristeza é porque você não tem a coragem ou a oportunidade de se relacionar corretamente com a sua mãe, por causa de mágoa, por causa de alguma coisa, hoje é um dia que o Senhor também te desafia a restaurar essa relação, a trabalhar o perdão no seu coração, a viver as mutualidades e os desafios da vida cristã com a sua mãe também. Então que a gente se lembre disso, desse esforço que a gente precisa fazer todos os dias em prol de glorificarmos a Deus com as nossas relações. E que Deus nos ajude nessa caminhada. Feliz Dia das Mães, que Deus os abençoe as nossas mães, abençoe aquelas que estão ainda aí no desejo, na caminhada para poder viver essa fase na vida. Viver mães, aproveitem, o que a gente sempre escute é dorme, né? Aproveite agora que você não é mãe para dormir, porque depois acabou, né, Milvia? Depois só quando o menino tiver do tamanho do Rafael assim já, que aí você vai voltar a dormir. Mas enquanto isso, a hora de dormir é antes de virar mãe. Que Deus abençoe as mulheres da nossa igreja, as mulheres cristãs, e que principalmente, mães, vocês se lembrem, ser mãe é uma tarefa que Deus imputa sobre vocês. Foi Ele que decidiu assim, foi Ele que deu essa oportunidade, foi Ele que deu o mecanismo para que isso fosse gerado dentro de vocês. Esse é um ato exclusivo das mulheres. São as mulheres as únicas capazes de gerar a vida dessa forma. É Deus que dá o fôlego de vida, mas aquele desenvolvimento, todo aquele crescimento, a formação acontece dentro de vocês. E não se encerra quando aquele bebê nasceu. O desafio de glorificar a Deus através da educação dos seus filhos, da relação com eles, do amor por Deus acima do amor por eles, continua. Deus te chama a amar a Ele acima do que você ama o seu próprio filho. Então, se você acha que você ama muito o seu filho e dedica a sua vida por ele, lembre-se que Deus te chama a ser mais do que isso por ele. Às vezes nós nos esquecemos de que amar um filho acima do que amar a Deus é idolatria. É colocar ele no local onde Deus não deseja que ele esteja.
Deus não te deu o seu filho para que você o amasse mais do que você ama a Deus. Então, aquele que não deixar, né, pai e mãe, do mesmo jeito, aquele que não deixar o seu filho, esse também não é agradável a Deus. Precisamos amar a Deus acima do que amamos os nossos filhos, as nossas mães, aqueles que estão aqui conosco. Que Deus fale aos nossos corações nessa manhã também. Quero orar de início, em gratidão a Deus por mais um dia e mais uma oportunidade de comemorarmos o Dia das Mães também. E para que Deus abençoe essas pessoas tão especiais nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque até aqui cuidou de nós o Senhor, até aqui nos trouxe também o Senhor, mesmo que alguns aqui presencialmente, alguns assistindo ainda pela internet, mas é o Senhor que nos colocou aqui nesse momento. Obrigado, porque na plenitude dos tempos o Senhor já planejou esse dia, planejou esse momento onde nós estaríamos aqui estudando mais da palavra do Senhor. E o Senhor é aquele que nos conduz e nos fortalece, nos abençoa com o poder da Tua palavra. Que nessa manhã possamos aprender mais de Ti. Abre os nossos corações para que possamos conhecer mais de Cristo Jesus e a partir disso sermos transformados para viver uma relação mais intensa, mais profunda com Cristo e com Deus. Nos abençoa, fala aos corações dos irmãos que também estão assistindo pela internet e traga, Senhor, aqueles que ainda vão chegar em paz, debaixo do Teu cuidado. Quero Te agradecer também, Senhor, por esse dia que comemoramos o Dia das Mães. Obrigado porque o Senhor um dia definiu assim, que as mulheres seriam as geradoras da vida dentro do seu ventre. Aquelas que maturam o bebezinho ali, fazem com que ele possa crescer, nutrindo aquele ser com a sua própria força vital, com o alimento que sai de dentro dela mesma e que alimenta aquele serzinho que cresce ali e que nasce e que é um novo ser gerado através desse recipiente especial, as mães. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque elas dedicam a sua vida inteira em prol dos filhos. E obrigado porque é o Senhor que as capacita. E é nesse sentido que oro mais um pouco e clamo a Ti, Senhor, por sabedoria para as mães. Sabedoria para poderem cuidar dos seus filhos, mesmo aqueles que estão muito velhos já, que já encontraram a independência da vida, que já andam pelas próprias pernas, tanto emocionalmente como financeiramente, mas que as mães possam continuar tendo sabedoria para lidar com eles. E que essa relação glorifique a Ti, Senhor. Para que elas possam entender que amar a Ti é mais importante do que amar a esse ser que eu tenho certeza que elas julgam não ser capaz de amar nada mais do que esse ser que foi gerado por elas. Mas a Ti é necessário, é o desafio que o Senhor nos chama a viver. Amar a Ti acima de todas as coisas e devotar as nossas vidas em prol de Te glorificar, conhecendo a Ti dia após dia. Então que essa referência de amor pelos filhos nos leve a amar mais a Ti, a entender que precisamos nos relacionar mais contigo. E que as mães, nesse dia, sejam transformadas, Senhor, pelo poder também desse desafio. Amar mais a Ti. Obrigado por tudo. É isso que eu Te peço e agradeço no nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bom. Dando início à nossa aula propriamente de hoje. Hoje nós vamos estudar a lição número 9. Lição número 9. Os 3 ofícios de Cristo. Bom, lição número 9, os 3 ofícios de Cristo. E essa lição, a revista, ela é um tema bem definido e com um conteúdo bem mais tranquilo do que os últimos que a gente abordou, né? Conteúdos com uma necessidade de uma fundamentação teológica mais profunda, que traz margem para algumas divergências, né? de linhas de pensamento. Esse assunto de hoje não, é um assunto bem definido, um assunto bem tranquilo, que nós vamos poder caminhar com muita
tranquilidade dentro dele. Os 3 ofícios de Cristo. E para iniciar, nós vamos fazer 2 leituras bíblicas, tá? Nós vamos abrir primeiramente a nossa... Vou precisar hoje do microfone também para me ajudar. Então, pedir para o Abrão já deixar de prontidão ali o microfone. E a Alicinha, você pode andar com o microfone para nós? Para quem for participar. Primeiro vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 8. Deixa eu abrir aqui também. Hebreus 1. Hebreus 1. Todos acharam? Está ali na tela também, para quem não está com a Bíblia. Hebreus, capítulo 1. Você que está em casa, meu irmão, faça esse exercício também. Eu sei que aparece aí na tela, mas principalmente você que estiver com criança, com alguém mais jovem, exercite o hábito de abrir a Bíblia, de folhear essas páginas. Instrua as crianças a manusear bem a Bíblia, a saber conhecer onde estão os livros, né? Então, faça isso, abra a sua Bíblia, leia também o que ele está dizendo, até porque é essa a verdade que você precisa crer. Então, aquilo que eu disser aqui, aquilo que é dito nesse púlpito, precisa sempre ser confrontado por essas letras que estão aí nas suas mãos, disponível para você, hoje no seu smartphone ou na Bíblia impressa, bem de fácil acesso. Hebreus 1, do versículo 1 a 8, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. E até aqui. Não, e cedro de equidade é o centro do seu reino. Até faltou esse pedacinho aqui. Essa sequência de versículos, nessa sequência de versículos, 8 versículos, o autor de Hebreus nos apresenta os 3 ofícios de Jesus Cristo. Nós podemos encontrar aqui os 3 ofícios de Jesus Cristo. Quem sabe quais são os 3 ofícios de Jesus Cristo? A revista vai nos dar essa colinha aqui, né? Mas nós podemos encontrar aqui profeta, sacerdote e rei. Então esses são os 3 ofícios, os 3 trabalhos de Jesus Cristo, as 3 atribuições ativas de Jesus Cristo, definidas como ação, o que ele veio para fazer, o que ele veio para ser. Então ele veio para ser profeta, ele veio para ser sacerdote e ele veio para ser rei. São os ofícios. Hoje o meu ofício é ser farmacêutico. É isso que eu faço. Jesus Cristo, a gente sabe que ele é o Salvador do mundo, que ele é o Filho de Deus. Nós já estudamos essas outras atribuições de Jesus. Mas aqui são, dentro dessa macro atividade de Jesus Cristo, ser o Salvador do mundo, ser o Rei, o Filho de Deus, o Filho do Rei, né? O Filho de Deus.
embaixo dessa grande pessoa que é Jesus Cristo, ele veio exercer 3 ações. Então, eu sou o Pedro, filho da Janete e do Kennedy, goiano, essa é a minha identidade. Mas eu sou ministro de louvor, presbítero na igreja, farmacêutico no Hospital Regional de Santa Maria. Então, são atribuições que eu, nas minhas ações ordinárias, no dia a dia, eu realizo. Jesus Cristo, ele veio para ser profeta, sacerdote e rei. E nesses versículos aqui, Hebreus 1, onde a gente encontra essas atribuições? Quem pode me dizer qual versículo que mostra que Jesus Cristo é o profeta, é um profeta? Pode falar aí, sem o microfone mesmo, se alguém achar, eu replico aqui. Só qual versículo você acha que é? Em Hebreus 1. Logo no comecinho, versículo 2, isso mesmo. O versículo 2 disse, no 1 ele falou que falava através dos profetas, e no 2 ele fala, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, ele fala através de Jesus, e nós vamos entender isso. Nós vamos entender qual era a atribuição dos profetas e por que Jesus é o maior dos profetas. Ele é o profeta. Então, o que Hebreus está fazendo, um livro que foi escrito para ligar muito o Velho Testamento com o Novo Testamento, Hebreus carrega essa ideia de mostrar como as coisas aconteceram no Velho Testamento e como elas têm fundamento agora em Jesus Cristo, no Evangelho. Né? Então ele resume isso, ele faz essa ligação com os heróis da fé, os pais da fé, com a lei, com Jesus Cristo sendo o Criador de todas as coisas. Então é um livro para isso, e ele vai mais uma vez fazer essa ligação aqui, olha, Deus falava através dos profetas e agora ele veio falar através de Jesus. Então Jesus é o profeta. Próximo versículo dessa sequência que trata sobre o sacerdote é o versículo número 3. Olha o que o versículo número 3 diz. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O que ele fez? A purificação dos nossos pecados. E quem era o responsável por isso no Antigo Testamento? O sacerdote. Então nós vamos ver nesta manhã também funções do sacerdote que Jesus Cristo manifesta e porque ele é o sumo, supremo e suficiente sacerdote. Nós vamos entender isso nessa manhã, porque as ações sacerdotais de Jesus Cristo têm um poder acima do sacerdote que era imposto por Cristo Jesus no Velho Testamento. Então, o versículo 3 nos apresenta isso. E qual versículo nos mostra que ele é rei? Alguém pode me dizer? De 1 a 8, tá? Entre 1 a 8, já mais para o finalzinho. Isso, certeiro, o 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E aí ele continua, lá no 8 ele vai falar mais um pouquinho, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade, e cetro do seu reino. É o cetro do seu reino. A equidade é o cetro do seu reino. Então, este reino em que Jesus foi colocado acima de tudo e de todos, em que os judeus achavam que era para ser o reinado de Israel ali, né? Do povo de Israel ali, fisicamente, não é esse reinado. Nós vamos conversar um pouquinho hoje do que é que Jesus Cristo é o rei. Onde ele reina já, onde ele reinará e por que ele é esse rei anunciado, esperado e que já reina. Então, vamos entender esses 3 ofícios nessa manhã. Vamos fazer mais uma leitura para a gente identificar como a Bíblia realmente afirma isso, que Jesus Cristo possui esses três ofícios. Colossenses 1, de 13 a 23. Colossenses 1, de 13 a 23. Vamos ler juntos essa, e aí a gente pode olhar para o telão nessa para a gente ler juntos, tá?
Vamos ler juntos lá. Colossenses 1, de 13 a 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então ele está falando de quem? De nós, indo pela ação de Jesus Cristo. Este que nos levou para o reino. E quem é este? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele redimisse toda a plenitude. E quem, havendo feito a paz, então, até aqui, até esse versículo, ele fez a grande apresentação de Jesus Cristo. Lembra o que eu fiz sobre mim? Eu me chamo Pedro André, sou goiano, filho de fulano de tal, moro em tal lugar, esse sou eu. E o que eu faço? O que esse Todo-Poderoso faz? E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Qual atributo é esse de Deus? Qual ofício é esse que foi apresentado? Quem é que reconcilia através da expiação dos pecados? Sacerdote. Então, a apresentação do ofício do sacerdote. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Segue. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e repreensíveis, ao sacerdote. E se é que permaneceis na fé, alicerçados firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quem é que fala e anuncia para o povo as verdades de Deus? Aquele que é o instrumento de Deus para falar dessa verdade. No caso aqui, o Evangelho, que é a anunciação das boas novas de Deus. Quem é que tinha esse ofício? Profeta. Então, ele é profeta também. Seguindo, últimos versículos, é até o 23 ou é até o 28? Até o 23, então é isso mesmo. É até o 23. E antes ele já tinha falado que ele reinava sobre tudo, que ele estava sobre esse reino e que nós seríamos transportados para este reino onde ele é Senhor. Então, ele é rei. Então, esses são os 3 ofícios de Jesus Cristo e a gente não pode esquecer. Fácil de aprender. Seguindo. Por que... Ah, não, isso aqui é outra coisa. Está aqui. Certos disso, nós vamos hoje também pensar um pouco, entendendo especificamente por que ele é o profeta, porque ele é o sacerdote e porque ele é o rei, o tamanho da obra de Jesus. A obra de Jesus, ela vai em várias esferas diferentes. E por isso a nossa devoção e o nosso amor a Jesus. Entender os ofícios de Jesus e a extensão deles tem que levar a mim e a ti a adorar mais a Jesus. Então que a gente entenda o tamanho da obra de Jesus, a dimensão, até onde foi. Em primeiro lugar, Jesus o profeta. Então vamos ver Jesus o profeta. E a nossa revista, ela dividiu bem direitinho assim, quanto ao tema, né? Ela trouxe primeiro a apresentação do que é um profeta, de quais eram os ofícios do profeta, e depois Jesus Cristo como o maior profeta. Então, eu decidi selecionar algumas coisas para a gente caminhar aqui. Primeira coisa é a gente pensar nesse ofício, o profeta. Então, vamos pensar no ofício, o profeta. O que era um profeta? Jeremias 1, 4 a 7 nos apresenta que o profeta era uma vocação divina.
Então, para ser um profeta, ele precisava receber uma vocação divina. Quem pode ler para mim? Jeremias 1, de 4 a 7. Alguém abra para nós e leia, por favor. A Alicinha vai levar o microfone até você. Jeremias 1, de 4 a 7. Eu já vou deixando, então, mais direcionado, né, para a gente ver. Joeline, você pode ler Jeremias? Joeline lê Jeremias. Abi, você pode ler Deuteronômios para mim? Deuteronômios 18 até o 22. Vamos deixar esses dois abertos por enquanto. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Então, quem é o autor da instituição profeta? Quem intitula alguém como profeta? Deus. Nós vamos entender o porquê disso. Deuteronômios 18 a 22. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim. Esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Texto interessantíssimo. Antes de a gente analisar os ofícios do profeta, é importante a gente ter esse fundamento no nosso coração. Quem é profeta? Quem pode ser um profeta? A gente não tem como dizer quem pode ser um profeta, mas a gente tem como dizer quem é um profeta. Primeiro, um profeta é aquele que é intitulado profeta pelo próprio Deus. É Deus que separa um profeta. Hoje, as pessoas chegam a um grau de profeta. Existem religiões, existem seitas e existem até variações dos evangélicos que a pessoa chega até um profeta, que é um título de posto, de autoridade. Então, se ele está na posição de pastor ou de mestre, ele também é um profeta. E são coisas totalmente diferentes. Um profeta, de um pastor, de um mestre, são atribuições diferentes. Então, o profeta, ele é chamado, vocacionado por Deus, e ele fala aquilo que o próprio Deus diz para falar. O profeta nada mais é do que um comunicador da voz de Deus. Ele fala. Se a gente pensar nesse sentido, pastores e mestres, eles são profetas, porque se eles fazem com cuidado e zelo, eles vão ler a palavra de Deus e vão transmitir a palavra de Deus. Então, hoje em dia, pastores e mestres, eles apresentam parte do ofício do profeta, que é o de dizer as palavras de Deus. Então, a gente recebe essa parte da atribuição do profeta, mesmo sem ser um profeta. A gente fala as palavras de Deus, a gente prega as palavras de Deus. Por isso que quem vem aqui à frente não pode falar aquilo que está na cabeça dele.
Ele não vem aqui para falar o que está na cabeça dele. Ele estuda, ele se devota. Alguém aqui já teve a curiosidade, quem não teve um atendimento com o pastor no gabinete, já teve a curiosidade de entrar lá para ver quantos livros ele tem? Quantos comentários bíblicos ele tem? Quantos livros históricos ele tem? Para ver contexto histórico, fundamentação teórica de muitas outras coisas, versões de Bíblia em outras línguas, em outros idiomas. Você já teve essa curiosidade para ver? Não é à toa, aquilo ali não é um enfeite para dizer que é culto e fazer uma parede bonita. Aqueles livros são utilizados. Para preparar um sermão, eles são utilizados. O Gustavo vai pregar hoje à noite. Domingo passado ele foi lá na biblioteca do pastor e catou um monte de livro para levar para casa para estudar. Então, quando aquele que sobe aqui vai falar, ele se dedicou a estudar com profundidade a palavra de Deus, para não incorrer no risco da pessoalidade de pensamentos, para falar aquilo que o texto fala. Então essa é uma função do profeta, que nós vamos ver também aqui na sequência. Mas esse profeta, ele é unicamente escolhido por Deus. Não é algo que a gente chegue, evolua. Agora eu estou no nível de profeta. Não. Como o texto lido pela Joeline, acho que foi o da Joeline, mandou separar lá a criancinha, não foi? E falou, não, ele não é simplesmente qualquer um, não é um qualquer. Esse é o que eu estou separando e que vai falar as minhas palavras. Ele é um profeta. E a outra coisa importante tá bom, mas aí alguém me disse que recebeu de Deus isso. Deus o chamou para ser profeta e ele escuta Deus falar com ele e ele está transmitindo aqui as profecias do Senhor. Como que a gente julga se ele é ou não é um profeta? Esse texto de Deuteronômios é importantíssimo. O que ele diz é, beleza, vocês não vão chegar lá e vão virar para ele, tá, você é um falso profeta. Ele vai falar e você vai esperar ver se aquilo que ele falou é verdade, acontece ou não. Porque o que Deus fala, acontece. O que um falso profeta fala, pode não acontecer. Se não acontecer, é a certeza. Não deem ouvidos a esses que dizem em nome de Deus que tal coisa vai acontecer, isso não vai acontecer. Então, é uma forma importante para a gente. Eu, no meu entendimento, na minha caminhada teológica, eu entendo que esse é um dom nessa esfera, como do Antigo Testamento, que se cessou. Eu acho que a utilização dos profetas hoje, ela é importante para divulgação da palavra de Deus, que já foi na sua totalidade apresentada para nós. Então, os mestres, a parte que cabe a falar da boca de Deus, ela se restringe aos mestres e aos pastores, aqueles que pregam e ensinam. E uma coisa diferente, uma coisa é a profecia do Senhor e outra coisa é a revelação. Então, as pessoas querem dizer que são profetas porque elas conseguem ver o futuro. Nem todo profeta foi chamado para revelar o que viria a acontecer. Muito profeta foi chamado para apresentar o erro do povo que estava acontecendo ali. Naquele momento, o que ele falava era apresentar juízo para com o povo. Então vamos ler aqui, na nossa revista mesmo, as principais funções dos profetas no Antigo Testamento. A revista nos diz que, de modo geral, um profeta ocupava de advertir e ensinar o povo de Deus. Arthur, por favor, Isaías 13, 17. Isaías 13, 17. Advertir e ensinar o povo de Deus. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não foram caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Eu despertarei. Através do profeta Isaías, era isso que ele estava fazendo. Ensinar o povo, advertir o povo, a prestar atenção no que estava acontecendo. Vocês estão tranquilão, numa boa aí? Então, estou te avisando. É Isaías falando que Deus falou que ia fazer isso com o povo. Então, atenção, ensinar o povo e advertir. Segundo, predizer os acontecimentos do futuro. Então, essa é também uma função do profeta. Predizer os acontecimentos do futuro. Segunda Reis 18, versículo 1 e 2. Isso.
no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Próximo. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Aí pula lá para o 41. A gente leu 41 e 42. Isso, no mesmo versículo, mesmo capítulo. Oi? Então a revista colocou aqui errada, por isso que não apareceu. Tá bom. Predizer os acontecimentos do futuro. Eu vou olhar aqui nas minhas anotações qual é a referência correta e a gente volta para ver. Uma terceira e principal função do profeta é operar milagres, confirmando assim a sua mensagem. Êxodo 4, 25. Êxodo 4, 25. Vamos ler lá. Operar milagres, confirmando assim a sua mensagem. Então, Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida, tu és para mim esposo sangue. Eu acho que essas referências aqui estão bagunçadas, porque não é isso. Quarta função, exercer a sua principal missão, que era representar Deus perante os homens, interpretar os seus atos e planos e fazer conhecido a sua vontade. Então, essas são as 4 principais funções dos profetas no Antigo Testamento. Advertir e ensinar o povo de Deus, predizer os acontecimentos futuros, operar milagres, confirmando assim a sua mensagem e exercer a sua principal missão, que era representar a Deus perante os homens, interpretar os seus atos e planos e fazer conhecida a sua vontade. Então ele apresentava isso, ele apresentava a vontade de Deus, ele advertia e ensinava o povo, ele predizia o futuro dos acontecimentos e operava milagre, confirmando assim a mensagem. A gente viu Isaías predizer a vinda do Messias, de Cristo Jesus. Então Isaías 53 narra ali o martírio de Jesus Cristo. Coisas muito simples ou muito complexas também, como por exemplo que ele não teria nenhum osso quebrado. E essas coisas são tão específicas assim, para que não haja dúvida de que é Deus que controla todas as coisas e é Ele que está falando. Porque, primeiro, Então é por isso. Vamos ler lá, 1 Reis. 1 Reis 18, 1 e 2. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Próximo. Partiu, pois, Elias e apresentou-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E aí a gente pula lá para o 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído abundante de chuva. 42. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Então choveu. Ele falou que ia acontecer algo e aconteceu. Então, meus irmãos, esses são as principais funções. E aí, o que tem a ver com Jesus Cristo, essas funções? O que disso Jesus Cristo manifestou? E por que Jesus Cristo é o maior dos profetas? Ele, meus irmãos, é o maior dos profetas por alguns pontos. A revista nos traz e nós vamos caminhar neles. Somente Cristo deixou a forma de Deus, assumiu a forma de servo em semelhança do homem, para assim nos ensinar sobre o reino de Deus. Então, esse ato prático de Deus, de Cristo, é uma forma especial. A gente não fala que um professor, ele é... esse professor é fera, porque ele sabe se comunicar com as pessoas, com os alunos. Ele se coloca no lugar dos alunos. Olha como ele se importa com a posição do aluno. Então ele vai procurar uma melhor forma, uma melhor didática para alcançar os alunos no ensino. Jesus Cristo, ele fez esse ato que nós já conversamos, da encarnação, e a partir disso ele pode nos ensinar sobre o reino de Deus também, vivendo aqui, sobre as coisas que ele passou na prática, o que ele sentiu na pele, e ele fala
e ele vive. Então ele é um profeta também prático, um profeta que se humilhou e buscou estar aqui para nos ensinar e transformar. Só ele pode nos falar daquilo que viu junto ao Pai. João 8,38. João 8,38. Quem pode ler para mim? Alguém abra para a gente ler. João 8,38. Já vou também direcionar. Milvia, João 8,38. Gláucia, por favor. João 4,24. João 4,24. Quênia. João 7,45. E por último, Márcia, pode ser você? Lucas 24:19. Então, Milvia. Eu lhes estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Só ele pode nos falar daquilo que viu junto do Pai. Então, ele ouviu pessoalmente do Pai as instruções para poder falar. Quer ser mais voz de Deus do que alguém que ouviu pessoalmente do próprio Pai? Então, ele é o maior dos profetas. Por isso também, C é João 4,24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Somente ele revelou e ensinou a perfeição da verdade da pessoa de Deus Pai, especialmente quando falou com a mulher samaritana. Então ele é quem revela essa verdade da pessoa de Deus. Primeiro porque não há imperfeição nele. Não há imperfeição em Cristo Jesus. Então, ele não incorre naquele risco que eu falei, do porquê que os pastores, os mestres que estão aqui, precisam estudar tanto, para que as suas ideias, para que a sua pessoalidade, para que a sua vivência do dia a dia, por exemplo, não impeça ele de falar alguma coisa. Já pensou? Alguém que está aqui na frente tem que falar sobre um pecado que ele comete? E aí, ele pode falar, poxa, esse ponto aqui eu não vou falar, né? Isso aqui me ofende, vai contra aquilo que eu acredito, como eu tenho caminhado. Mas Jesus revelou com perfeição a verdade do Pai, da pessoa do Pai. Ele, olhando para ele, a gente via isso, não era só as suas palavras. A gente conhecia a verdade do Pai. João 4, 7, 45 a 46. João 7, eu falei 4? Não, né? 7. João 7. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Nunca alguém falou como este homem. Nunca homem algum falou como este homem. Ele ensinou como ele, único. Só ele nos ensinou. E Lucas 24:19, último. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em todas as obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Era de fato reconhecido como um grande profeta, meus irmãos, pelas pessoas que estavam ali, por quem viveu aquilo, por quem estava com ele, manifestava que ele era o grande profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então ele era visto e reconhecido como ele. Então Jesus Cristo está acima dos outros profetas. Ele é o grande profeta, foi ele que trouxe a grande verdade, o grande ensinamento, o ensinamento acima de todos. É através do Sermão do Monte que nós podemos ver como que ele nos chama a viver essa vida do reino de Deus, buscando as coisas do reino de Deus. Ele nos ensina a orar, ele nos ensina a lembrar do sacrifício que ele ainda iria constituir. É Cristo que traz o grande fundamento da vida cristã. É Cristo Jesus, o grande profeta, um anunciador de coisas que ainda viriam a acontecer, como a sua própria volta. Então Cristo, ele cumpre todos os aspectos de um profeta e ele está acima de qualquer outro profeta, porque ele faz isso com a capacidade de ouvir do Pai, na intimidade da convivência com o Pai.
Ele fala aquilo que o Pai, ao ponto de que aqueles que escutam o que ele fala, escutam o que o próprio Pai fala, o que Deus fala, e é por conhecer essas coisas, através do conhecimento que o próprio Cristo apresenta, que nós nos fazemos parte também da família de Deus. Né? Lá em João 15 ele fala que a gente não é simplesmente escravos, servos, mas agora parte da família de Deus, porque nós conhecemos a vontade de Deus. E quem manifestou a vontade de Deus definitiva para a humanidade foi Cristo Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Foi o próprio Cristo que falou isso. Então nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Jesus Cristo é o nosso grande profeta. Ele não é qualquer um profeta. Existem religiões, existem pessoas que falam que Jesus era mais um profeta. Que ele era um profeta assim como Maomé foi. Maomé foi um grande profeta. Para nós ele é maior do que Jesus. Para você, Jesus é maior. Então, os dois foram bons profetas. Pessoas que passaram aqui na terra, que tiveram boas ações e que tiveram iluminações de Deus. O Espiritismo diz que Jesus era um ser evoluído. Que a partir de reencarnações e tal, chegou a ser um ser que estava num nível muito alto de evolução espiritual. E por isso ele tinha essas palavras de sabedoria. Mas não é isso que a Bíblia nos apresenta. Jesus Cristo é o grande profeta, o maior dos profetas. E por isso não há necessidade da continuidade da utilização de Deus por profetas. Porque Jesus Cristo resume nele todo o conhecimento e toda a obra. E tudo que a gente precisava conhecer sobre a obra de Cristo Jesus está escrita na Bíblia. É a própria Bíblia falando sobre ela, é o próprio Deus nos afirmando isso. De que tudo que precisava ser revelado e conhecido já foi escrito e já foi consumado. É o início e o fim. As coisas, o foco inicial da Bíblia, da história da humanidade, se resume em Cristo Jesus. É claro que isso tem a ver também com um agora, um já e um ainda não. Isso já se resumiu na vinda de Cristo Jesus, mas isso ainda continua esperando o resumo, o grande final, na volta e na consumação de todos os tempos, com o próprio Cristo Jesus. Então ele é o nosso grande profeta, o profeta. Certo disso? Podemos seguir para o próximo tema. Ele é também, o próximo ofício é Jesus Cristo, o sacerdote. Jesus Cristo, sacerdote. E quais eram as principais funções de um sacerdote? Quem pode me dizer? Não vamos olhar. Agora fecha a revista. Fecha a revista. Vamos tentar fazer esse exercício juntos aqui. Quem pode me dizer o que um sacerdote precisava fazer? Levante sua mão, a Alicinha vai levar aí. Você pode me dizer. A gente conhece, vocês conhecem. O que um sacerdote tinha como responsabilidade? A expiação pelos pecados. A expiação dos pecados. Apresentar a nossa culpa diante a Deus e realizar sacrifício, né? Então, se a gente lembrar lá no Velho Testamento, Deus manifestou uma ordem, e essa ordem era tão específica que até o bordado das mangas do sacerdote precisavam ser de um jeito. Precisava ter sinos e romãs. Tinha que ser com linha azul. De tal jeito. É Deus manifestando o seu apreço pela arte também, né? A arte, o belo manifesta alguma coisa. Manifesta o zelo de Deus. Manifesta como Deus também nos ensina através do zelo, do cuidado, dos dons que Ele nos dá e do talento. Então, esse ofício do sacerdote, de ser essa pessoa que iria fazer esse sacrifício, ele era minucioso. Descrito de uma forma assim, em mínimos detalhes por Deus. Então, ele tinha... esse trabalho. Qual outro? Alguém pode me dizer? Vamos abrir lá em Hebreus. Vamos todos abrir a Bíblia em Hebreus, que nós vamos caminhar em alguns versículos lá. Nós vamos juntos caminhando. Então, Hebreus 7, 25. Vamos começar lá. O profeta, ele é Deus indo até os homens. Deus indo até os homens, através do profeta. O sacerdote, vamos ver o que diz em Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E já pula para o capítulo 8, Arthur.
1-2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do Senhor e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, o sacerdote que Deus levantou e não o homem. O que é o sacerdote? É aquele que vem até nós, né? É o que nos leva até Deus, na verdade, né? É o que nos leva, que nos conduz e nos apresenta até Deus. O profeta, ele vem, é Deus vindo até nós. Eu sou Deus falando com vocês. É isso que Deus diz. E o sacerdote nos leva até Deus. Ao contrário do profeta, o sacerdote representa e conduz os homens a Deus e por eles intercede junto ao Pai. Então essa é um dos ofícios do sacerdote. Hebreus 9, 24. Pula aí para Hebreus 9, 24. Diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele exerce o seu ministério no santuário diante de Deus, não é? Se a gente lembrar, aquele local onde o sacerdote entrava, ele era o santo dos santos, não era? Quando a gente vê na instrução o que precisava ter amarrado ao sacerdote? Uma corda e sinos. Porque se aqueles que estivessem de fora parassem de escutar os sinos, eles precisavam tirar o corpo do sacerdote lá de dentro com a corda. Porque ele entrou num local santo em pecado, ele cometeu aquele ato com uma ação pecaminosa, um coração pecaminoso. Isso não era simplesmente, eu menti aqui para minha esposa hoje e eu entrei. Não, muitas das vezes os sacerdotes faziam aquele ato buscando o favor próprio. E isso era condenado por Deus. Então, se ele entrasse no Santo dos Santos, o local onde ele estava diante da glória de Deus, ele seria fulminado. Mas esse era o papel dele. Ir até a presença de Deus para poder nos apresentar. Exercer o ministério no santuário diante de Deus. E Cristo Jesus faz isso à destra de Deus. À destra de Deus. Instruir o povo quanto à lei de Deus, fazendo conhecer a sua vontade e a misericórdia. Hebreus 5, vamos voltar lá em Hebreus 5, 1. Hebreus 5, 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, o favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelo pecado. Instruir o povo quanto à lei de Deus, fazendo conhecer a sua vontade e a sua misericórdia, seja para perdoar pecados, seja para dar as habilidades e conceder os dons aos homens. O cuidado de Deus é apresentado também pelo sumo sacerdote. E o último ponto, aí nós vamos para um texto lá em Êxodo, Arthur, por favor, Êxodo 28, 30, que consulta a Deus sobre a sua vontade por meio de Urim e Tumim, favor dos filhos de Israel. Então ele também busca essa consulta, também porás do peitoral do juiz, o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão. Quando entrar perante o Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. É ele que apresenta, que consulta o favor de Deus, a vontade de Deus perante a Deus dos filhos de Israel, nós. E Cristo Jesus faz isso por nós, o grande Israel. É ele que estará lá diante de Deus no juízo, diferente do que os católicos acreditam, que Maria é quem está lá intercedendo pela vontade de Deus e o favor. Nós temos a certeza que é Cristo Jesus o único intermediador entre o povo Israel, nós, o Israel celestial, e Deus. Então ele é esse sumo sacerdote. Então, nós precisamos ter como certeza de que Jesus Cristo ele é o maior sumo sacerdote. E por ele ser o maior sumo sacerdote, nós conseguimos identificar algumas coisas em Cristo Jesus que ele manifesta nessa obra como sumo sacerdote. Ele tem
ele tem o amor do sacerdote. Um sacerdote, ele fazia aquilo porque ele foi instituído por Deus, mas Deus faz isso por amor. Ele assume esse posto de sacerdote, ele recebe esse ofício por amor. Ele se coloca numa posição paciente do sacerdote. Alicinha, participação aqui, Abi. Ele se coloca nessa posição de sacerdote com muita paciência. Pensou como é que é você ser o sacerdote de um povo que constantemente insiste em errar, e você é o responsável de apresentar esses pecados, esses erros perante a Deus, e através do seu sacrifício, os pecados serem lavados e remidos. Amor, paciência, capacidade de ouvir. Não é a Ele que nós apresentamos as nossas dificuldades, não é a Ele que nós confessamos os nossos pecados. Então esse sumo sacerdote, Cristo Jesus, apresenta essa característica também. E a habilidade de nos conduzir, de nos levar até Deus. É Ele que tem essa habilidade de nos levar até Deus de uma forma majestosa, perfeita, sem pessoalidade, sem o pecado o conduzindo a fazer algo que não agrada a Deus. Então essas características do sumo sacerdote, elas são manifestadas claramente em Cristo Jesus. E só por isso, porque ele consegue viver o amor, a paciência, a sabedoria e a habilidade de nos conduzir de forma plena, é que ele é o nosso sumo sacerdote. E em último ponto para o Abi entrar, ele é o sacerdote supremo e definitivo porque ele é eterno. E a sua ação de sumo sacerdote continua acontecendo hoje e sempre. É ele que entra no Santo dos Santos todos os dias, por aqueles que ainda vão nascer. Você, mamãe, que ainda vai ganhar o seu bebê, ele nascerá pecador. E ele vai precisar da ação de Cristo Jesus como sumo sacerdote. Ele precisa que Cristo, mais uma vez, entre diante de Deus e fale: Pai, eu estou aqui oferecendo sacrifício por esse bebê que acabou de nascer. Por esse novo ser que agora se ajunta a ti. Aquele que é alcançado, né, por Cristo Jesus. Então, ele faz esse sacrifício. Uma das funções também do sacerdote era examinar um imundo ou um impuro e declarar puro, seguindo as regras instituídas pela lei. Isso mesmo. Faz a separação, né? Ele faz a separação daquele que pode ou não se achegar aos puros. E quem é que vai fazer isso? Quem vai separar o joio do trigo? Então ainda vai chegar esse dia também que mais esse ofício do sacerdote será feito por Cristo Jesus. Então ele é o sumo sacerdote. Ele é suficiente, é o sacrifício suficiente, é a apresentação diante de Deus suficiente, é em todo o tempo. Então por isso que eu e você também não perdemos a nossa salvação. Porque aquele que intercede por mim e por ti, que apresenta o sacrifício, é suficiente em todo o tempo e plenitude, meus irmãos. Então não é assim, poxa, eu esqueci de fazer a expiação dos meus pecados, estou lascado. Não, a gente vai buscar confessar os nossos pecados perante a Deus. Mas Ele está constantemente realizando esse ato. É um ato pleno, na plenitude da existência de Deus. Suficiente. O ato sacerdotal de Cristo Jesus, ele é constante e ele é sobre mim e sobre ti. Aqueles que creem nele como o Senhor e Salvador das nossas vidas. É suficiente, meus irmãos. Vamos pensar agora então no terceiro ofício de Jesus, para terminar. Jesus Cristo, Rei dos Reis. Jesus Cristo, Rei dos Reis. Qual é o reinado de Jesus? Qual é assim os limites do reinado de Jesus? Por que ele é o rei? Não tem limite, né, Abi? A Bíblia diz que não tem limite. Porque quando a gente pensa num rei, a gente sempre pensa num local onde ele reina, né? Não existe um rei da terra, um rei de toda a terra. Alguém que é rei. Se a gente pensar em alguns reinados ainda, a gente tem
lá na Inglaterra, né? Depois no Reino Unido. Ele é de todos, né? Todos estão, de tudo que existe. Existe um rei numa pequena ilha como Brunei. É um reinado. Quem conhece Brunei? Tem um rei lá que governa aquela pequena ilha lá. Existem os reis sauditas, né? Na Arábia Saudita, naquela região. Mas todos eles têm um limite. E se eles botarem o pé para fora daquele reinado, eles não são nada. Eles não têm poder. O que eles podem fazer estando no reinado de outro rei? Nada, nada. Eles não têm poder a não ser dentro daquelas terras. E, mesmo assim, se aquelas pessoas estiverem dispostas, quando a gente olha para o mundo árabe ali, nós vimos ali nos anos 90, a Primavera Árabe acontecendo ali, onde existiam vários reis, ditadores, pessoas que governavam aqueles países ali e que em sequência eles foram caindo. Eles foram caindo e foram sendo retirados do seu reinado. Osman Mubarak e vários outros ali, reis, foram retirados daqueles países. E todos eles foram mortos pelos próprios, não todos eles, mas a maioria deles foram mortos pelos próprios súditos. Aqueles que estavam ali se levantaram e foram alvo do povo que eles reinavam. Os que não morreram é porque fugiram para outro país, pediram asilo e conseguiram fugir e ficaram ali. Mas nem podiam voltar para onde eles reinavam. Jesus Cristo não tem nada a ver com esses reis limitados. Ele não é um rei que tem os seus limites definidos por fronteiras. Ele não é um rei de um reinado onde as pessoas têm poder suficiente para derrubá-lo de lá. Não é esse tipo de reinado. E o povo de Israel esperava que Jesus Cristo viesse reinar dessa forma. Destronasse quem tivesse, acabasse com a opressão do Império Romano e construísse o grande Estado de Israel, fazendo com que aquele povo subjugasse os outros povos também, sendo a maior nação da terra. Jesus Cristo veio aqui, foi indagado sobre isso, eles esperaram isso, e por causa disso também, por ele não assumir esse reinado, ele não foi aceito pelos judeus, porque os judeus estavam nessa expectativa. Então também por isso eles não aceitavam ele como o Cristo, como o Messias, porque o Cristo precisava ser rei. Foi isso que foi anunciado, foi isso que os profetas falaram, e como ele não assumiu esse posto, ele não foi. Então, Cristo Jesus reina num reinado eterno, num reinado celestial, num reinado feito por quem? Composto por quem? Por aqueles que ele mesmo alcança e restaura. Eu e você, meus irmãos, fazemos parte desse reino, o grande Israel celestial. E é um reino de todo poder, é um reino que ele ainda vai se consolidar também em algo material. Nós hoje pensamos nesse âmbito ainda não concreto, mas o que a Bíblia nos diz é que o quê? Que um novo céu e uma nova terra será feito e que Jesus Cristo vai reinar nesse local. Então, e quem colocou esse poder de rei sobre Jesus? Porque os reis, a maioria deles, né, recebem de herança, foi uma grande família que passa hereditariamente, que governa aquilo, ou então alguém que conseguiu por um golpe de Estado assumir aquela posição. Quem declarou Jesus Cristo rei? O próprio Deus. Foi Deus que o colocou. Nós lemos textos hoje já que falam sobre isso, que ele foi colocado sobre todos. Então, qual é o tamanho do reino de Deus? É algo que não se mede, é sobre tudo, é sobre todos, não tem a ver com terras propriamente, tem a ver com a eternidade, tem a ver com onde Deus colocou e a plenitude dos tempos. Quem pertence a esse reinado? Todos aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus, que foram resgatados e que fazem parte desse novo reino, que Ele mesmo vai nos levar. Ele mesmo vai nos levar. Vai chegar um tempo, meus irmãos, que Ele vai vir buscar pessoalmente, para poder reinar.
se hoje for o dia de Jesus voltar, nós vivos seremos levados para esse reino, né? Sem passar pela morte. E que coisa maravilhosa. O próprio rei vem tomar você e te chamar para ir para esse reino celestial. E o reinado de Jesus é atual ou futuro? Esse reinado. Atual e futuro. Essa é a resposta. Ele já acontece agora. Primeiro por quê? Porque ele já reina em nossos corações, não reina? Ele não tem, esse não é o desafio do cristão, se submeter a Jesus Cristo como o rei das nossas vidas, aquele que controla, aquele que dá os direcionamentos, aquele a quem nós devotamos adoração, como que um povo é pelo seu rei. Eles os idolatram, eles o amam e até se a gente olhar hoje em dia, por exemplo, a rainha Elizabeth na Inglaterra, o povo a ama. E toda e qualquer festividade, ação real, é um mega evento ali para aquele país. O povo coleciona coisas da rainha, tudo da rainha. Eles amam a rainha. E nós precisamos amar o nosso rei. Nosso rei, Cristo Jesus, precisa ser adorado e ter essa devoção, essa submissão. Se o rei falou, a água parou. Os meus sobrinhos, o filho da irmã e do irmão da Renata, uma vez nós estávamos em Goiânia e eles lá agitados querendo brincar. Eu falei, vem cá, vou ensinar uma brincadeira nova. Reizinho mandou. Quem já brincou de reizinho mandou? Quando eu era mais novo tinha muito isso. Aí falam assim, reizinho mandou, não sei o que, se eu não fizer, lá. Aí reizinho mandou buscar a menor pedra possível. Aí os meninos saíam correndo e iam achar uma pedra. Passei o dia inteiro sentado e falando, reizinho mandou, eles respondiam as coisas, ache tal coisa, e eles iam correr. Foi a maior festa. Na vida real, num reinado é assim, se o rei mandar, tem que acontecer. Tem que acontecer. E você me diz que Jesus Cristo é rei da sua vida, e ele já falou um monte de coisas que precisamos fazer, precisamos ser, precisamos buscar, e eu e você não obedecemos. Que súditos rebeldes nós somos, né? Desse rei. Mas é esse desafio, olhar para ele como rei e obedecer com respeito, com reverência a esse rei. Então esse é o reinado, é atual e futuro, porque um dia tudo se concluirá e nós viveremos nesse reinado eterno de Cristo Jesus, onde ele é rei de um povo separado, purificado e pronto para servir e se relacionar com ele e com Deus Pai. Então esse é o reinado e por isso ele é o maior de todos. Termino com a conclusão da revista, muito interessante para nós. Na segunda vinda de Cristo, vê-se-á de modo total os efeitos plenos do seu tríplice ministério em favor dos pecadores. Então, na volta de Cristo Jesus, nós vamos ver plenamente esse tríplice ministério, as ações, os efeitos desse tríplice ministério em favor dos pecadores. Profeta, não só ensinou, mas preparou os apóstolos, por meio deles, a igreja para continuar ensinando a palavra de Deus. Sacerdote, amou-nos a tal ponto que por nós ofereceu o seu próprio sangue e junto ao Pai continua intercedendo pelos crentes. Rei, embora possuindo todo o poder nos céus e na terra, no momento se limita a reger um reino espiritual invisível, mas na consumação dos séculos regerá visivelmente toda a criação. Então, os três ofícios de Cristo Jesus são claros e manifestos dia após dia nas nossas vidas, e nós veremos isso numa plenitude, quando o tempo se cumprir e Jesus Cristo voltar. Amém? Ficou claro? Certos? Quais são os três? Ele é profeta, sacerdote e rei. Fim. Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esses ensinos nessa manhã. Obrigado porque o Senhor nos mostrou que Cristo Jesus, ele é o maior dos profetas. E por isso nós podemos ter paz em nos devotar, em conhecer as suas palavras, os seus ensinamentos, crendo de que nada do que ele ensinou aqui na terra, nada do que está escrito em nossa palavra, as palavras ditas pelo próprio Cristo, as palavras ensinadas pelos apóstolos que aprenderam com o próprio Cristo, elas são
erradas ou não vêm de ti. Elas vêm de ti. Ele, Cristo Jesus, é o nosso maior profeta. Obrigado, Senhor, porque Ele é o nosso sacerdote, nosso sumo e supremo sacerdote. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, no plano maravilhoso da salvação, em Cristo Jesus, redime os nossos pecados através do sacrifício e da propiciação no próprio corpo desse sacerdote. Ele é quem executa a oferta e quem é a oferta por esse sacrifício. Que maravilha é poder saber que Ele nos leva até Ti e nos apresenta até Ti. Como profeta, Ele chega, Deus, até nós, e como sacerdote, nós podemos estar próximos de Deus pela ação do sumo sacerdote. E obrigado porque Ele é o nosso Rei. Como é bom descansar, sabendo que nós pertencemos a um Senhor, um Rei, que é perfeito, que conhece toda a vontade de Deus, que não tem pecado, que não há sobre Ele vaidade, que não há sobre Ele o desejo de pessoalidade, mas que na prática manifestou a humilhação e o amor e a paciência por nós. E por isso nós só temos a agradecer, Senhor, porque pertencemos já a esse reino. Reina em nossos corações. E clamamos, Senhor, volta, Senhor, Maranata, volta, porque nós queremos logo sair do governo da mão de homens maus, que governam as nossas vidas hoje em dia, pecadores, e que constantemente nos levam a sofrer nesses dias para poder viver num reino de plena paz e harmonia com Deus. Senhor, realiza isso o mais breve possível, clamamos por isso, Senhor. O Senhor tem o seu tempo e nós estamos debaixo dele. É isso que eu te peço e agradeço, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar, Ministério de Louvor. Deus, meninos. Vamos cantar mais um pouquinho. Obrigado, meus irmãos, por essa manhã. Pastor, logo depois, está com o Senhor a palavra. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Já quero dizer aqui, desejar um feliz Dia das Mães a todas as que estão presentes, a todas que nos assistem também, e as que não nos assistem também, como a minha mamãe, que está longe. Então, feliz Dia das Mães a todas, que o Espírito Santo do Senhor possa continuar a conduzir as nossas vidas, direcionar os nossos passos e que nós possamos continuar aprendendo todos os dias com Ele, ao que devemos fazer, a como devemos agir, que seja sempre em consonância com o Senhor, com o Espírito do Senhor. Amém? Essa primeira música, ela declara a soberania do nosso Deus e declara também a grandeza dEle, de como Ele fez tudo, todas as coisas, e que nós estamos aqui para louvar e para engrandecer o nome dEle, para adorar o nome dEle. Nesse momento também, quem quiser pode trazer as suas ofertas e os seus dízimos. Fique à vontade. O nosso Deus é soberano.
nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e formou o homem. Glória a Deus. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus. Glória a Deus. A terra era sem forma. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, que criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Louvado seja o nome do Senhor. Hosana, uma expressão de louvor ao nome do Senhor. Ah, Hosana é nova aqui? Hosana é uma música que talvez não tenham o costume de cantar aqui, mas eu acho que já cantou, né, gente? Essa música é antiguinha. Ah, foi só com os jovens. Então nós vamos cantar essa música, talvez seja novidade para você. O refrão é muito fácil, é só Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. E aí as estrofes, a gente vai lendo ali, porque são 4 estrofes diferentes. Aí vai ficar difícil falar todas assim, a gente vai cantando juntos, tá bom? Eu vejo o Rei da Glória. Eu vejo
Bom dia, graça e paz. Os irmãos estão bem? Felizes? Tá bom. Quero dar um aviso aqui, com relação, mencionar o que aconteceu ontem e um aviso. Ontem tivemos aqui o encontro da Face, são os adolescentes da nossa região. Tivemos essa atividade aqui, foi muito joia, viu? Muito joia. A gente tinha aqui por volta de 40 pessoas, mais de 30 adolescentes, os demais, alguns adultos, né, que participaram. E foi uma atividade muito bacana. Todo mundo tentando se reunir novamente, dentro das suas, todos nós, né, com os desafios que temos, mas tentando se reunir, e achei muito legal a presença da Face aqui na nossa igreja. O link da programação está no seu celular. Depois, se você quiser rever, aliás, ver, né, essa programação, pode acessar. E na semana que vem, nós teremos aqui o encontro da melhor idade, do Ministério da Terceira Idade, tá? Às 18 horas será a nossa programação aqui, com o tema o tema é a companhia do Supremo Pastor. Acreditamos que será um tempo muito especial e dirigido por Deus, abençoador. Nós contamos com a presença de vocês, os irmãos da terceira idade e os irmãos que quiserem participar. Lembrando sempre, irmãos, que as atividades da igreja, elas são dirigidas por ministérios para alcançar toda a igreja. O tema cabe muito bem a uma criança, o Supremo Pastor. Podemos aprender alguma coisa sobre isso? Podemos. Então, o convite está a toda a igreja, tá certo? Os irmãos que quiserem participar, serão muito bem-vindos. Hoje, com o nosso culto ao Senhor, culto que já começamos a prestar 9 horas e continuamos aqui, culto coletivo. Hoje é um dia que nós celebramos e glorificamos o nosso Senhor. Ele é o nosso bem supremo, Ele é a nossa razão de estarmos aqui, é a razão da nossa adoração. E hoje também é um dia especial por conta do Dia das Mães. Renata, não é só tua mãe que não está aqui, a minha também não está, talvez de alguns aqui também não estejam. Nesses dias a gente passa com alegria porque tem outras mães perto. E diria para você, Renata, que quem se identifica aí com a nossa situação. Gosto muito daquele texto onde Jesus fala para os discípulos, né, aquele que deixa pai ou mãe, que aqui nos daria pais e mães. Então, espero que a gente receba esse carinho sempre da família cristã, onde a gente estiver. Mas é lógico que a gente sente saudade da nossa mãe. Hoje é Dia das Mães e eu quero parabenizar todas. Quero deixar um texto para vocês. Pedro já deixou uma mensagem a todas no início da IBD. Eu também gostaria de deixar com vocês. O texto que eu quero usar, Filipenses 1, 27. Só esse versículo. Filipenses 1, 27. Falo às mães, prestem atenção, como é a palavra de Deus, cabe aos filhos, cabe aos pais, cabe aos maridos, cabe a todos. Vou aplicar às mães, mas você vai perceber que esse texto não é exclusivo a mães. Diz assim o texto: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica.
Paulo escreve à igreja, e eu quero aplicar a você, mãe. O que é ser uma boa mãe? Vou dizer o que não é, apesar de fazer parte de uma boa mãe. Mas uma boa mãe não é aquela que dá bons presentes para os filhos. Pode dar, mas a classificação bíblica para uma boa mãe não é essa. Boa mãe não é aquela que leva os filhos nas melhores boutiques, nas melhores lojas de roupas e dão aos seus filhos das melhores marcas de roupa. Não. Uma boa mãe não é aquela que leva o filho toda semana para passear, vai ao shopping, dá uma volta. Uma boa mãe não é aquela que mantém os seus filhos sempre atualizados, com bons equipamentos da hora, da época. Uma boa mãe não é aquela que passa a mão na cabeça do filho, tentando acariciar em momentos que na verdade deveria confrontar. Essas coisas, algumas das que eu citei, são boas de se ver em uma mãe. Mas uma mãe, nada disso que eu falei tem na Bíblia. Nada do que eu falei. Nada do que eu usei como exemplo aqui a gente vê como orientação bíblica a uma mãe. Mas a gente encontra orientações como essas, e eu queria, então, brevemente dizer quais são as mais importantes para que você seja ou continue sendo uma boa mãe. Viva acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. É isso. Quer ser uma boa mãe? Lembre-se da vocação que você tem como cristã. Viva acima de tudo, qualquer coisa que você faça, que você pense, que você queira, viva acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. A sua vida como uma mulher cristã é que vai definir se você é uma boa mãe ou não. Mas eu faço isso, eu dou tantas horas do meu dia para o meu filho, são coisas boas, mas se você não vive acima de tudo por modo digno do Evangelho, você não está fazendo de tudo para ser uma boa mãe. Mas eu trabalho em 2 empregos para poder dar tudo para o meu filho. Mas se você não vive acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, você não está sendo uma boa mãe. O que é ser uma boa mãe? É ser uma mãe crente, é ser uma mãe piedosa, é ser uma mãe comprometida com o reino. Como Pedro já, sem combinarmos nada, mas ele já falou sobre isso, amar o Senhor acima de qualquer coisa. Quer demonstrar amor ao seu filho? Ame a Jesus mais do que a ele. Que coisa, né? Porque se você amá-lo mais do que ao filho, você vai conseguir dar ao seu filho aquilo que ele quer dar ou imprimir na vida do seu filho. Viva acima de tudo por modo digno do Evangelho. Paulo continua dizendo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ou seja, na presença de pessoas ou não, Paulo aqui como um líder, ele diz, seja isso independente de eu estar aí perto de você, viu? Independente de eu estar numa temporada aí em Filipos, e aí todo mundo é muito crente, estando presente ou ausente, viva acima de tudo por modo digno do Evangelho. Para quê? Para que eu ouça no tocante a vós outros. O quê? E ele diz, que vocês estejam firmes em um só Espírito. Viver acima de tudo, esse Evangelho de Cristo, nos leva você, mãe, a estar firme em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé
evangélica. É importante você, mãe, se unir a outras mães para lutar juntos pela fé evangélica. Nós não lutamos por ideologias, nós não lutamos por achismos, nós não lutamos por filosofia. Mãe crente, mãe boa, é aquela que luta junto pela fé evangélica. Então, querida mãe, frase que eu quero deixar para você hoje é essa: viva acima de tudo por modo digno do evangelho. O que você tem sido como crente, busque mais. Busque mais. Não por não estar bom, mas é o que Deus tem a oferecer, é tão bom e tão dentro da nossa limitação, é tão infinito, que sempre que a gente querer crescer um pouco mais, a gente vai crescer. Se você quiser conhecer mais o Senhor, você vai conhecer. Mas eu conheço muito e posso conhecer mais, não há dúvida disso. Não há sombra de dúvida que a gente pode conhecer mais e mais o Senhor. Então, mãe, viva acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe, que você seja essa mãe que vive acima de tudo por modo digno do chamado que o Senhor fez a você. Há um vídeo que os filhos prepararam para vocês e vocês vão assistir agora. Peço licença aos irmãos que estão em casa, por um probleminha nosso aqui, a gente não vai conseguir transmitir esse vídeo para vocês agora pela manhã, tá? À noite, a gente acredita que vai estar tudo resolvidinho, à noite é capaz de dar certo, a gente espera que dê. Mas as mães que estão presentes aqui, é uma iniciativa do Ministério Infantil junto com os adolescentes, então nós vamos ver a homenagem que eles têm a fazer para vocês, mães. Tão virtuosa assim, o teu valor excede ao livro fiz, na tua boca instrução fiel, tão doce quanto mel. Oi, mãe, só passando para avisar que nós te amamos muito e que a senhora é muito especial pra gente. E desejamos sempre o melhor para a senhora. O Luiz não está aqui agora, mas eu tenho certeza que ele sente o mesmo pela senhora. Ô mãe, eu te amo grandão. Mamãe grandeta, te amo muito, mamãe. Oi mãe, feliz Dia das Mães. Muito obrigado por tudo, te amo. Oi mãe, feliz Dia das Mães. Muito obrigada por ser uma mãe maravilhosa que você é, te amo. Mamãe, a senhora é um presente de Deus. Te amo. Feliz Dia das Mães. Oi, mãe, eu só queria agradecer por a senhora ter cuidado de mim, me ajudado nas coisas que eu precisava, me criado. Então, eu só queria agradecer por tudo isso que a senhora fez. Eu te amo muito, muito, muito. Te amo. Sim. Feliz Dia das Mães. Feliz das mamães. Feliz Dia das Mamães. Feliz Dia das mamães. Do papai e do Heitor. E da mamãe, e do papai, e do Heitor. Mãe, muito obrigado pelo carinho e dedicação. Mãe, muito obrigado pelo amor que a senhora tem demonstrado conosco. Te amamos muito. Feliz Dia das Mães! Oi, mãe. Feliz Dia das Mães. Obrigado por tudo. Mãe, muito obrigado por ser a melhor mãe, amiga e companheira do mundo. Muito obrigado pelos seus ensinamentos. E que venha outro Dia das Mães por aí. Te amo muito. Um feliz Dia das Mães. Eu quero dar Feliz Dia das Mães para todas as mães
que nos deram a vida, que nos ajudam todos os dias a ser uma pessoa melhor. E obrigada por tudo, mãe. Feliz Dia das Mães. Nós te amamos muito e desejamos tudo de bom para a vida da senhora. Feliz Dia das Mães. Oi, mãe. Tudo bem? Então eu tinha uma dificuldade, cara. Tchau, beijo. Porque ser assim. Oi, mãe, tudo bem? Que bom que você voltou do hospital. Te amo. Beijo, tchau. Alice? Bom dia, gente. Bom dia especial para as mamães. E nós, assim, eu já jovem, mas representando os adolescentes, a gente queria deixar também uma singela homenagem. E antes de eu falar aqui, eu queria chamar os adolescentes aí de plantão, que estão aí nos bancos, para ficar aqui na frente, para me ajudar a entregar a nossa lembrancinha que a gente fez para vocês com tanto carinho. Pode vir, gente. E enquanto eles estão chegando aqui, eu queria só deixar uma pequena mensagem, que diz assim: mães, elas se revestem de força e de dignidade, sorriem diante do futuro, falam com sabedoria e ensinam com amor, cuidam dos negócios de sua casa e não dão lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Mulheres que exemplificam o amor sacrificial, pois abrem mão do tempo, sono e das suas necessidades para cuidar da gente. Que alegria para nós termos o privilégio de sermos seus filhos. Seu ensino é o nosso adorno. Sempre que lembramos de vocês, agradecemos a Deus por serem evangelistas em nossas vidas, nos ensinando a palavra de Deus, e pedimos para que Ele continue enchendo de graça, sabedoria e amor para continuar cuidando do lar com tanta maestria. Por fim, que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo, que passou nesta terra para glorificar ao Pai com sua vida. Feliz Dia das Mães, amamos muito vocês, com carinho, Uca. Pode ir entregando. Todas as mães que puderem ficar de pé para a gente entregar, tá bom? Obrigada.
Mamães, a gente quer que vocês façam bastante exercício hoje. Então agora a gente quer que você levante de novo. Antes de você levantar, só dizer, esse é um presente da igreja para vocês, tá? Nossa igreja tem sempre esse prazer de, no Dia das Mães, dar um presente. Então nós vamos entregar um presente que a igreja está te dando, tá bom? Pode ficar em pé então, a Rene vai fazer essa entrega. Pronto. Deus abençoe todas as mães. Essa é a palavra que a gente tem para vocês. Vivam acima de tudo por modo digno do Evangelho. Receba o carinho da nossa igreja e dos ministérios que então se prontificaram a apresentar ou a doar algo para vocês. Vamos ficar em pé? Hoje à noite estaremos mais uma vez reunidos para cultuar ao Senhor. Então, o almoço agora deve, para muitos aqui, ser bem especial. Aproveite bastante o almoço, aproveite o seu tempo com sua mãe, entre em contato com sua mãe, caso ela não esteja por aqui. Aproveite a tarde, se sobrar um tempinho, descanse, porque o culto ao Senhor não pode ser o resto do nosso domingo, tá certo? O culto ao Senhor tem que ser com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, com toda a nossa mente. Então venha preparado para cultuar ao Senhor. Hoje à noite nós nos reuniremos mais uma vez para cultuar ao Senhor juntos. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra compartilhada. Obrigado pelo que Jesus é para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor um dia nos chamou para sermos os Seus filhos, sermos os Seus súditos, sermos salvos pelo sangue de Jesus, e nós gratos somos por tudo isso que o Senhor Jesus fez em nossa vida. Agradecemos ao Senhor pelas mães, as que estão presentes, as nossas mães, aquelas, ó Deus, que têm se dedicado a viver o cristianismo e como vida cristã passar aos seus filhos tudo o que podem dar. Obrigado pelo exemplo dessas mães. Pedimos àquelas que precisam de ainda se ter forças para isso, Senhor. Ajude cada uma delas a se firmar com o Senhor, por elas mesmas, não pelos filhos, por elas mesmas, mas também como consequência aos seus filhos serem alcançados por bons exemplos de mães, que todas elas vivam acima de tudo por modo digno do Evangelho. Assim nós desejamos
e oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, te olhe com amor e te dê a paz. Que Deus te abençoe, Deus abençoe todos que estão em casa acompanhando a nossa EBD. As mães, mais uma vez, parabéns a vocês. Gente,